Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Irmãos, nessa noite eu queria meditar com vocês em uma passagem da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E essa passagem, ela nos revela o quão importante é o Senhor na nossa vida. E nós vemos essa passagem que se o Senhor não estiver conosco, a nossa vida ela nunca vai para frente. Tudo vai dar errado se a presença de Deus não se fazer presente na nossa vida. Nós vemos que nessa passagem Jesus pregava o Evangelho, pregava sobre o reino de Deus. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele entra em um dos dois barcos que estava à beira da praia. E este barco era de Pedro. E nós vemos que Pedro, ele tinha passado toda a noite pescando, procurando a pescar, né? Porque o seu trabalho, a sua profissão era pescador. Porém, naquela noite, a Bíblia fala que ele não apanhou nada. E nós vemos que tudo aquilo ali que aconteceu com Pedro, ele não imaginava, ele não entendia. Mas aquilo que aconteceu com Pedro tinha um objetivo. E nós vemos que o Senhor estava ali agora no barco de Pedro, pregando sobre o reino de Deus. E olha o que diz no versículo 4 da palavra de Deus, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo-se assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que antes de Jesus pedir para Pedro lançar a rede, Jesus estava pregando sobre o reino de Deus. Mas nós vemos que depois de Jesus ter acabado de pregar sobre o reino de Deus para a multidão, o Senhor pede para Pedro ir para o alto mar, e naquele momento agora Jesus estaria com Pedro. E nós vemos que Pedro, ele vai, né? Antes de Pedro se chamar Pedro, ele era Simão Barjonas. Então nós vemos que Pedro, no caso Simão, ele vai e diz: Senhor, eu passei toda a noite trabalhando, eu e os meus companheiros, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então nós vemos que antes de Jesus estar presente com Pedro trabalhou a noite inteira, porque Pedro ele era um homem experiente, ele era experiente nas pescas. Pedro era um homem profissional, né? As pescas de Pedro e dos seus companheiros de trabalho não era uma pesca comum, era um trabalho profissional, porque eles viviam daquilo que eles apanhavam. E nós vemos que Pedro ele vai para o alto mar com Jesus e lança a rede conforme a palavra de Deus. E a Bíblia é clara que Pedro ele pega a quantidade de peixe tão grande que ele chama os seus outros companheiros para que viessem ajudá-lo, porque o barco de Simão, que no caso era Pedro, já estava cheio, estava quase afundando. E a Bíblia diz que os outros barcos, quando voltaram para a praia, também estavam quase afundando. O que eu quero dizer, irmãos, que tudo isso que aconteceu com Pedro tinha um objetivo. Porque quando Pedro não conseguiu apanhar nada, porque não era da vontade de Deus. Nós vemos que Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é o próprio e único Deus. Então nós vemos que o controle de todas as coisas está nas suas mãos. E nós vemos que aquilo que aconteceu com Pedro tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Ele ter um encontro com Jesus.
dele enxergar Jesus como o Messias enviado por Deus. E nós vemos que naquele momento, Pedro, a Bíblia nos declara, a Bíblia nos mostra que Pedro, ele se coloca diante do Senhor, ele se humilha diante da presença de Deus. E naquele momento Jesus disse: a partir de agora, Pedro, você não será pescador de peixes, mas agora você será pescador de homens. E a partir daquele momento, Pedro, ele se tornou um discípulo de Jesus. E quando Jesus, ele morre na cruz, que Jesus se entrega na cruz, que Jesus morre na cruz ali, e Jesus ao terceiro dia, ele ressuscita, Jesus passa mais 40 dias com os discípulos, depois o Senhor Jesus é recebido no céu. O próprio Pedro, que viu todos esses milagres, ele se tornou um dos líderes, da igreja. O dever de Pedro agora era pregar o evangelho. Então nós vemos que tudo aquilo que Pedro passou, enfrentou na sua caminhada, tinha um objetivo. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Porque nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira, e no nosso tempo. E muitas vezes nós não buscamos a Deus antes de fazer alguma coisa. Aonde as coisas dão errado, nós acabamos nos frustrando e nós acabamos nos entristecendo por causa de uma escolha que nós mesmos fazemos. Mas nós vemos na palavra de Deus, a Bíblia é clara nisso, que nós devemos entregar tudo na mão do Senhor. Nós vemos que tudo vai passar a dar certo na nossa vida a partir do momento que nós entregamos tudo na direção de Deus. Nós vemos que Pedro, antes dele ter um encontro com Jesus, ele passou a noite inteira trabalhando, pescando e nada apanhou. Mas qual foi a diferença da primeira pesca para a segunda? Sendo que a primeira não deu certo e a segunda já deu certo. Porque na segunda pesca, Jesus se fazia presente. Então aí está o segredo da nossa vida. Quando Jesus passar a ser a parte principal da nossa vida, as coisas vai ser diferente na nossa vida. Quando Jesus for o centro de tudo na nossa caminhada, na nossa vida, quando Jesus for a base de todas as coisas, é a partir daquele momento que tudo vai começar a dar certo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê, irmãos? É impossível um casamento dar certo se Jesus não for o centro do casamento. É impossível os seus planos dar certo se Jesus ele não for o centro da sua vida. Porque Jesus, irmãos, ele é a fundação da nossa vida. Jesus, ele é a base. Quer ver um exemplo? Uma casa. Você não vê a fundação de uma casa. Você não vê a estrutura da fundação dela, a base dela. Você somente vê a casa em pé. Você vê só quando está iniciando a construção, porque ela começa a construção do chão, da fundação, da base. Então é aquilo ali que vai sustentar aquela casa. Então na nossa vida não é diferente. Na nossa vida nós enfrentamos muitas coisas. Nós vamos para altos e baixos, enfrentamos problemas no casamento, no trabalho, problema espiritual, na própria saúde, financeira. Então, nós vemos que se Jesus ele não for o centro, a base da nossa vida, a fundação da nossa vida espiritual, é impossível nós nos colocarmos de pé, é impossível nós permanecermos de pé. É por isso que Jesus ele usa o exemplo de duas casas, uma construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. A casa sobre a areia é aquela casa que ela não está fundada em Cristo, não é uma casa que foi construída em Cristo, mas a casa que foi construída sobre a rocha, ela está construída em Cristo, porque Cristo ele é a própria rocha. Então, a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, a partir do momento que o Senhor ele passa a ser o centro das nossas vidas, a partir daquele momento ali,
tudo vai dar certo, você vai ter a quem recorrer, né? Você vai ter a quem buscar. Porque muitas vezes, muitas coisas estão erradas na nossa vida, porque nós colocamos as coisas de Deus, nós colocamos o Senhor em segundo lugar. Aí está o segredo, Jesus está em primeiro lugar na nossa vida. Então nessa noite eu queria que você e eu, que nós viéssemos a refletir nesses detalhes. O Senhor tem sido a base principal da nossa vida. Jesus tem sido o centro de todas as coisas na nossa caminhada. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos capazes de colocar muitas coisas acima de Deus. Até o nosso próprio casamento, o nosso próprio trabalho, né, a nossa área profissional. Muitas vezes, por sermos humanos, muitas vezes nós colocamos essas coisas acima das coisas de Deus. Nós colocamos aquilo como algo mais importante e deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Mas é a partir daquele momento que muitas coisas começam a dar errado na nossa vida. Você dá um passo à frente e dois para trás. Mas quando você passa a deixar Jesus ser o centro da sua vida, o centro de todas as coisas, Jesus está em primeiro lugar, você só vai andar para frente. Porque o Senhor vai estar te guiando, Ele vai estar te sustentando e vai estar te fortalecendo. E quando vir os momentos difíceis, lutas, provas, naquele momento Jesus também vai estar com você. Porque Ele vai te ensinar a viver na presença dEle até nas dificuldades. Então nesse momento eu queria estar orando por você, tá bom? Pela sua casa, pela sua família. E queria, irmãos, que vocês colocassem nos comentários pedidos de oração, né, para que eu viesse a orar por você, pela sua casa, pela sua família, né, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um pedido específico, né, um pedido de oração específico. Então podem colocar nos comentários que eu vou estar orando por vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos Te agradecer, Pai, porque se o Senhor não estiver conosco, nada vai dar certo. E sabemos, Pai, que o Senhor sempre está conosco. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor nunca ter nos abandonado. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor, meu Deus, estar a todo momento nos sustentando, nos fortalecendo. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas iniquidades, perdão por todos os momentos que agimos de maneiras que não honrou, que não glorificou e que não agradou o Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada pessoa, Pai, que vai estar ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida espiritual dela, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, na área material, na área emocional, que o Senhor possa estar jogando por terra tudo aquilo que não provém da Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, porque eu sei que sem o Senhor nós não somos ninguém. Há tantas vidas, Pai, que estão passando por momentos de dificuldades, enfrentando momentos delicados, provas, e nós sabemos, meu Deus, que se o Senhor não estiver conosco, Pai, nada vai dar certo, a gente não vai ter resultados positivos, porque nós só vamos conseguir vencer as dificuldades, as lutas, os problemas, se o Senhor estiver conosco. Então nessa noite, Pai, eu quero te pedir por elas, aqueles que estão enfrentando a depressão, aqueles que estão enfrentando o câncer, aqueles que estão enfrentando outros tipos de enfermidade, que o Senhor possa estar cuidando, livrando essas vidas de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando os casamentos, esteja abençoando os filhos, esteja abençoando o trabalho, esteja abençoando a vida espiritual, porque, Pai, o Senhor é o centro de todas as coisas, e te pedimos em nome de Jesus, Pai, entra com a Tua providência, tenha misericórdia dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Aceita a nossa oração diante de Ti, abençoa a nossa noite de descanso, o nosso deitar e o nosso levantar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se inscreva no canal, tá? Deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo e me ajudem a crescer para a glória de Deus, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe e um grande abraço.